Você está no canal Eu Li na Bíblia com Osvanildo Alves e a nossa conversa de hoje é sobre vestuário e adornos. Ao analisar 1 Timóteo 2, 9 e 10 e também 1 Pedro 3, versos 3 e 4, quais princípios podemos encontrar a respeito do vestuário e do uso de adornos? Vamos começar analisando 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10. E lembrando que o contexto dessa passagem é a questão do culto público. E daí nós vamos extrair algumas ideias. Nesses versículos, Paulo usa algumas expressões, nós vamos destacar algumas, dentre elas, da mesma sorte, que é logo o começo da passagem. Paulo também expressa sua vontade acerca da devida conduta das mulheres da igreja. Para você entender os versos 9 e 10, é interessante que você analise os dos versos 1 até o 8, em que Paulo fala da questão do culto público, exprime as ideias deles a respeito de como os homens deveriam agir, e do verso 9 em diante ele cita a questão das mulheres. Outra expressão em destaque aqui é o traje decente. Vem do grego aidos. Acho que essa deve ser a pronúncia, não sou bom em grego, como você já sabe. Mas a ideia dessa palavra grega seria de autorrespeito, de modéstia. E o comentário bíblico adventista traz a seguinte exposição: pessoas com essa atitude estremecem ao pensar em atos vergonhosos e sua natureza impede tais atos. Então a ideia de um traje decente está relacionada ao autorrespeito e também à modéstia. Quer dizer que a pessoa precisa refletir sobre si mesma, sobre a sua pessoa, sobre a sua própria importância, sobre o seu autorrespeito. Mas aí surge a questão recorrente: o que seria um traje decente? Traje decente é um conjunto de roupas que é considerado apropriado e respeitoso para uma determinada ocasião ou ambiente. Pode variar de acordo com a cultura, o contexto e as normas sociais. Apresenta as seguintes características: um traje decente precisa apresentar modéstia, respeito, apropriação, quer dizer, tem que ser apropriado ao ambiente em que ele está sendo usado, e conservadorismo, quer dizer que tem que estar de acordo com valores de autorrespeito, valores que estejam ajustados àquela sociedade na qual ele está inserido e valores relacionados, eu poderia me arriscar a dizer, a uma cultura cristã. Outra expressão utilizada é ataviem, que vem do grego kosmeo. Essa expressão ataviem traz a ideia de colocar em ordem ou organizar. Quer dizer que a maneira como você se traja deve ser calculada de modo a parecer organizada. Ou seja, você deve evitar apetrechos ou peças de roupa que não combinem entre si, que dêem aquela ideia de falta de cuidado, evite. Dá aquela ideia de desleixo, evite. Porque a maneira como você utiliza os adereços, as peças de roupa, pode destoar. Você já deve ter olhado para pessoas que usam peças de vestuário ou mesmo adereços que parece que não estão combinando entre si. Então é preciso que haja organização. Então pense nisso. Meu vestuário está organizado? Está adequado? Tem alguma coisa fora do lugar? Alguma coisa que não está combinando? São coisas a se pensar quando você for organizar o seu vestuário. Outra expressão é modéstia, que vem do grego kosmios. Você já percebe que está muito parecido com aquela outra palavra, né? Da ideia de bem organizado, até a ideia é a mesma. De bom gosto, adequado. Adequado no sentido de ser discreto. Porque há roupas que a sociedade atual entende como adequadas, mas que não são necessariamente discretas. Uma vez que hoje se valoriza muito a questão, não é só de hoje, né? A questão de se chamar atenção. As pessoas hoje valorizam a ideia de chegar abafando onde quer que elas transitem. E essa ideia de chegar abafando não é uma ideia que está de acordo com os ideais bíblicos. O texto traz também a expressão bom senso. As ideias expressas aqui seriam integridade mental, também domínio próprio.
Paulo retrata a mulher cristã convertida como alguém cujo desejo permanente é refletir a abnegação de Cristo. Ela decide cumprir suas tarefas femininas com graça e desenvoltura, sem ser um fardo nem para a igreja, nem para seu marido. Esse comentário trazido pelo nosso comentário bíblico adventista nos relembra que os versos 9 e 10 estão relacionados à conduta da mulher cristã daquela época quando ela ia ao culto público. Embora boa parte dos comentários que eu tenho feito até aqui tenham sido comentários mais genéricos e adequados à realidade atual. Mas é importante lembrar, os versos 9 e 10 se relacionam à mulher que ia ao culto público naquela época. Uma outra expressão interessante é a questão da cabeleira frisada. Vem do grego plegma, que traz a ideia de alguma coisa tecida, entrelaçada, trançada. A palavra cabelo está implícita no contexto. O tema de Paulo nos versos 9 e 10 é a modéstia feminina e o elevado respeito pela pureza moral. Qualquer estilo de cabelo demasiado chamativo é uma violação ao princípio aqui estabelecido. E nós encontramos aqui uma coisa bem interessante. Até mesmo hoje em dia, tem determinados tipos de penteado, determinadas colorações, determinados cortes de cabelo que estão muito distantes de serem discretos. Então, esses tipos de cabelo, ou de penteados, ou de colorações, ou de cortes, ou mesmo de trançados, se for o caso, que estão longe de ser discretos, também estão longe dos princípios bíblicos largamente ensinados no decorrer de todo esse tempo. E, portanto, deveriam ser evitados por aquelas pessoas que seguem a Cristo. Continuando a questão da cabeleira frisada, é importante perceber que o cabelo descuidado também chamaria atenção e violaria os princípios cristãos. Pensar, então, eu não devo cuidar do meu cabelo, porque se eu cuidar vai ser falta de modéstia. Não. Se você é descuidado com seu cabelo, isso também está em desacordo com os princípios cristãos. Ser modesto não quer dizer ser descuidado. O bom gosto e o equilíbrio são parte de uma religião saudável. Não esqueça disso. É necessário cultivar bom gosto e, acima de tudo, equilíbrio. Outra expressão que certamente chama a atenção é ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. A respeito disso, nós poderíamos ler 1 Pedro 3, 3 a 6, mas como a gente vai trabalhar esse trecho daqui a pouco, a gente não vai ler ele agora. O propósito do adorno dispendioso, qualquer que seja, é chamar a atenção. Ninguém vai colocar um adorno, um adereço, um enfeite no seu vestuário se não for para chamar a atenção. É sempre uma expressão de egocentrismo e, às vezes, do desejo de chamar indevidamente a atenção do sexo oposto. Na escolha do que vestir, o cristão deve ser guiado pelo princípio de modéstia, adequação e utilidade. Lembre ainda que os gastos que ultrapassam esse ideal são incompatíveis com os princípios de mordomia cristã. A ostentação reflete vaidade pessoal e egoísmo em desarmonia com a súplica de Paulo em favor do respeito próprio e do decoro cristão. Temos também a expressão boas obras, em que Paulo começa a finalizar o seu argumento e podemos entender o seguinte: Paulo aponta para a natureza externa e interna da religião genuína. O adorno mais atraente e digno é um registro de boas obras, que é a expressão que ele utiliza. Isso proporciona às mulheres, lembrando do contexto aqui, o comportamento feminino no culto cristão. Então, isso proporciona às mulheres a plena satisfação de serem sinceramente amadas e respeitadas. Nenhuma quantidade de roupas, por mais atraentes que sejam, podem ocultar o defeito de um gênio desagradável ou a falta de boas obras.
Uma referência bem interessante seria Tito 3,8, você pode consultar aí. Em suma, nós podemos lembrar que não importa se a pessoa está super bem vestida, mesmo que a roupa dela esteja adequada ao ambiente, se o comportamento dela não está adequado ao ambiente, a roupa pouco vai adiantar. Portanto, é necessário que a mulher cristã ela não apenas se vista adequadamente, mas também se porte adequadamente, não apenas no culto, mas na sua vida diária, para que, ao vir ao culto, ela possa ter um bom testemunho daqueles que estarão lá participando também. Uma outra expressão também usada por Paulo é piedosas, ou seja, reverentes para com Deus. Ao participar no culto público, essas mulheres demonstram sua lealdade para com Deus. Professar lealdade cristã, mas vestir-se de maneira extravagante e sem modéstia é uma manifestação de hipocrisia, porque muitas pessoas, no caso aqui as mulheres, podem se dizer mulheres cristãs, mas muitas vezes o vestuário dela ali no culto, a gente poderia expandir essa ideia para a vida cotidiana também, não condiz com a fé que ela professa, por ser um vestuário que muitas vezes está muito longe da modéstia, está muito longe do decoro, está muito longe do bom senso. E aí você cria aí uma dissonância, né? A pessoa diz ser algo, mas a maneira como ela comumente se veste destoa daquilo que ela prega, que ela fala, que ela alardeia. Agora eu convido você para analisar 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Nessa passagem, nós estamos agora em um contexto de vida conjugal e também de vida social. Em 1 Timóteo, nós estávamos no contexto de culto público. Já aqui em Pedro, nós estamos num contexto de vida conjugal. São conselhos dados ali para a vida de casado e que podem ser facilmente expandidos para a vida em sociedade. A primeira expressão que eu quero chamar a tua atenção é a expressão adorno. Vem do grego cosmos. Ornamento, decoração, como você pode encontrar em Isaías 3, 16 a 24, também 1 Timóteo 2, 9 e 10, que nós acabamos de analisar. A palavra portuguesa cosmético deriva de cosmos, uma coisa interessante, né? Não é adequado à mulher cristã fazer demonstração de vestes e ornamentos a fim de atrair a atenção para si. Seu maior atrativo deve ser a conduta limpa. Percebe que o comentário bíblico adventista traz a expressão não é adequado. Então aqui você não tem uma proibição, você não vai ser morto se você for fazer uma demonstração de vestes e ornamentos para atrair a atenção das outras pessoas. Não, ninguém vai lhe espancar por causa disso. Mas fica bem claro que se você é uma mulher cristã, e a gente pode estender algo assim para o homem também, você não vai lançar mão desse artifício de vestes e ornamentos para atrair a atenção para si, porque o cristão tem que atrair atenção para Cristo e não para si mesmo. O importante nesse caso, no contexto do versículo, é que a mulher tem uma conduta limpa. Quer dizer, as pessoas não podem falar nada a respeito da conduta dela como esposa e nem da conduta dela como cristã. Isso é que seria o adorno mais importante. Volta aqui uma expressão que a gente já trabalhou agora há pouco, que é a questão do frisado de cabelos. Pedro cita aqui o exemplo de um adorno da antiguidade que não refletia motivos honestos. Penteados complexos que demoravam para ser feitos eram sinal de riqueza e moda no mundo greco-romano. Então era uma questão da época. O motivo era um claro desejo por atenção pessoal, que não está em harmonia com os princípios cristãos. Percebeu aqui qual era o problema desse frisado de cabelos? É que era uma demonstração de status, era uma demonstração do desejo de chamar a atenção para si, porque o pessoal que tinha menor renda, estava numa casta social inferior, não podia gastar esse tempo e nem pagar alguém para fazer esse tipo de penteado, né, mais trabalhado. Então, quem usava isso com certeza tinha um status maior e as pessoas, isso chamava atenção.
E é claro que muitas mulheres de posição haviam se convertido ao cristianismo e talvez tenham trazido esse hábito para dentro da igreja. Pedro então desaconselhou: olha, você não precisa gastar tempo com isso. Esse tempo e esses recursos poderiam ser gastos de outra maneira, em especial para a honra e glória de Cristo e não para chamar a atenção para si mesmo. Paulo repete aqui uma ideia também já trazida em Timóteo, que é a questão dos adereços de ouro. As mulheres ligadas à moda da época do Império Romano usavam muitos anéis, braceletes e tornozeleiras brilhantes. Tais adereços de ouro eram contrários ao princípio da modéstia e simplicidade cristãs. Repito aqui, provavelmente muitas mulheres de posição da época se converteram ao cristianismo e traziam para a igreja essa maneira de se vestir. E aí foram orientadas por Pedro para que esse procedimento fosse alterado. Temos agora uma expressão curiosa que é aparato de vestuário. Isso seria uma provável referência ao costume de trocar de roupa e de acessórios várias vezes ao dia para comparecer a diferentes compromissos sociais. Obviamente, Paulo se refere aqui àquelas mulheres de uma posição superior, né? O pessoal da casta inferior, dos pobres, não iam perder tempo com isso e não teriam compromissos sociais a comparecer. Mas aqui vem outra questão interessante. O amor por um guarda-roupa lotado tem sido uma cilada enganosa a homens e mulheres de todas as eras. O dinheiro que poderia ser usado de forma mais proveitosa para o bem eterno de quem o recebe e o gasta é muitas vezes desperdiçado em roupas extravagantes. E isso aqui é um cuidado que a gente tem que tomar, porque é um hábito que muitas pessoas têm e mantêm até hoje. Esse de ter um guarda-roupa cheio demais, às vezes a pessoa compra roupas ou outras peças de cama, mesa, banho, etc., que a pessoa talvez não está precisando. E esse recurso poderia ser mais bem utilizado. Daí Pedro traz a expressão homem interior. Ele se refere aqui ao interior da pessoa, seria o verdadeiro eu. Você pode consultar textos como Romanos 7:22, 2 Coríntios 4:16 e Efésios 3:16 para expressões similares e expansão da ideia. Ele traz também a expressão coração, referindo-se aí ao caráter e personalidade intrínsecos. O tempo empregado para o adorno do caráter com atributos semelhantes ao de Cristo é de muito mais valor do que o despendido à decoração exterior do corpo. Ou seja, ao invés de perder tempo se enfeitando, tanto a mulher, em especial no contexto da passagem, quanto o homem, deveriam utilizar esse tempo para aperfeiçoar o seu caráter cristão. Pedro traz a expressão também incorruptível. O caráter incorruptível é o manto de justiça que Cristo promete a todos que o aceitam pela fé e que o buscam por orientação. Você pode consultar Mateus 22:11 e Apocalipse 3:18. Esse caráter incorruptível é o ornamento que Deus deseja para a esposa cristã. Isso exalta, junto com sua religião, perante o marido e os amigos descrentes, como nada mais é capaz de fazer. A ideia aqui é que um caráter incorruptível torna a pessoa, no caso aqui a esposa cristã, muito mais bem vista do que uma série de roupas caras, bem ajustadas, ou enfeites, ornamentos, brincos, colares, etc. Isso, um caráter incorruptível, um caráter cristão, é muito mais eficiente em exaltar a figura da pessoa do que os adereços exteriores. Quanto à expressão espírito utilizada nessa passagem, seria uma referência à disposição mental. Temos também a expressão manso, que vem do grego praus. Você pode ver uma referência em Mateus 5:5. A simplicidade despretensiosa da mulher cristã se destaca em contraste com a vaidade daquelas que tentam atrair a atenção para si com penteados vistosos, ornamentos reluzentes e roupas da moda. Quanto à expressão tranquilo, o comentário bíblico adventista traz o seguinte:
A boa disposição do cristão não depende da moda e de suas constantes mudanças, mas de Cristo, que é imutável. Temos uma referência em Hebreus 13, verso 8, e cuja companhia tem muito mais valor do que a de pessoas instáveis. Quase terminando sua exposição, Pedro usa a expressão de grande valor. O valor material dos adereços de ouro e dos aparatos de vestuário é insignificante em comparação com o valor eterno de pessoas verdadeiramente convertidas. Repara que nessa expressão Paulo contrasta, ele já fez esse contraste em outras expressões que a gente trabalhou aqui, ele contrasta o valor das coisas com o valor das pessoas, o valor daquilo que se vê com o valor daquilo que não se vê. Ele contrasta, então, os adereços e vestuário com o caráter, com as intenções, com as motivações. Sendo assim, nós podemos chegar a algumas conclusões. Seja no culto público ou na vida pessoal, o cristão deve optar por vestuário discreto, decente e adequado. O bom senso, orientado pelo Espírito Santo, deve ser a régua. Devem ser evitados penteados extravagantes. Devem ser evitados adereços caros, inapropriados e chamativos, especialmente se a intenção primária for atrair o sexo oposto. Deve ser valorizado o caráter cristão e as atitudes bondosas, frutos de uma vida de comunhão com Cristo. Percebemos que um ponto a ser considerado é o estar com Cristo, que provocará o abandono de costumes socialmente aceitos e contrários aos princípios bíblicos. Ou seja, o mais importante para você fazer não é necessariamente se preocupar com o que você está vestindo ou está usando. O mais importante é que você se aproxime de Cristo. Pode ser que você, mulher, ou mesmo você, homem cristão, utilize vestuário e adereços que ainda não são adequados aos princípios bíblicos. Pode ser que você goste dessas coisas ainda. Pode ser que você seja um recém-convertido. E, é claro, você foi convertido, o seu guarda-roupa não, porque isso demora um tempo e tem um certo custo. Portanto, se você quer aprender a se vestir adequadamente, a abandonar alguns adereços que você gosta de usar, o primeiro passo que você precisa dar é se aproximar de Cristo, gastar tempo lendo a Bíblia, orando por si e pelos outros. E você vai perceber que o Espírito Santo vai atuar na sua mente de um modo que algumas peças de roupa vão começar a lhe incomodar, alguns adereços que você utiliza deixarão de ser atrativos e você vai abandonar aquilo aos poucos. Espero que a nossa exposição tenha feito você perceber que determinados tipos de roupa e determinados adereços não são adequados aos cristãos. No entanto, eu convido você a estudar com um pouco mais de carinho esse tema, que você gaste mais tempo orando, buscando a presença de Cristo, participando das reuniões de sua igreja, participando ativamente das diversas programações, se integrando, e com isso o Espírito Santo vai trabalhar na sua mente. E você vai deixar de gostar de alguns tipos de roupa que talvez você ainda goste, que não são roupas adequadas aos cristãos. Você vai deixar de gostar de alguns adereços que talvez você ainda utilize e que são adereços que não são adequados a cristãos. E você vai ver que uma mudança lenta e gradual é muito mais eficiente do que uma mudança brusca que muitas vezes é influenciada pela opinião de algumas pessoas, porque fulano disse, porque eu li, porque eu assisti, porque me contaram, ao invés do que realmente deve acontecer, que é uma alteração causada pela companhia que você precisa ter com Cristo. Aí ele vai mudando a sua mente, esclarecendo e lhe dando forças para abandonar hábitos que foram arraigados em você no decorrer de diversos anos. Espero que a nossa conversa tenha sido proveitosa. Convido você a participar do nosso canal. A gente não posta vídeos aqui com muita frequência, mas quando a gente posta sempre são temas bem interessantes e seria uma alegria ter você conosco. A gente se vê no próximo episódio.